Caríssimos amigos, fala-vos Afonso de Portugal. Hoje, a Polícia Judiciária deteve 20 homens suspeitos de vários crimes, incluindo discriminação racial, agressão e tentativa de homicídio. A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa adiantou, num comunicado, que os suspeitos atuavam no seio de uma organização fortemente hierarquizada, de âmbito internacional, os skinheads neonazis liderados pela Hammerskin Nation, que classifica como o mais violento e organizado grupo de extrema-direita. Entre 3 de novembro de 2013 e 20 de setembro de 2015, os suspeitos terão agredido vários indivíduos e tentado causar a morte de um outro, bem como subtraído com violência ou danificado bens pertencentes a outros indivíduos. Um dos casos investigados foi uma agressão a um sindicalista da Câmara de Lisboa, que também é militante do Partido Comunista Português, à saída de um comício da CDU no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em setembro do ano passado. O sindicalista foi violentamente agredido, tendo estado hospitalizado vários dias. Ou seja, mais uma vez, o nome do nacionalismo foi arrastado para a lama mediática por um grupo de delinquentes desprovidos do mais elementar senso comum. É triste, muito triste, sobretudo porque tem sido recorrente nos últimos anos. Não há forma de os nacionalistas, ou melhor, de os nacionalistas, enfiarem nas suas cabeças ocas que a criminalidade de rua jamais os levará a algum lado que não seja a prisão. E ainda por cima, sem que a causa nacionalista ganhe nada com isso. Antes, pelo contrário, a publicidade negativa que estes casos dão ao movimento nacionalista como um todo afasta o nosso potencial eleitorado e deixa-nos mais longe dos centros de decisão e de exercício do poder. E, no entanto, tem sido praticamente impossível esconjurar o fantasma do nacionalismo bronco e arruaceiro do cotidiano nacionalista. Continua a haver demasiados nacionalistas perfeitamente seduzidos pela dialética, pelo misticismo e pela estética do Terceiro Reich. Eu sei que, na maioria dos casos, já não há nada a fazer. Quem se convenceu a si próprio de que andar ao soco nas ruas em nome da preservação racial é uma estratégia vencedora, dificilmente poderá ser recuperado e provavelmente não o merece. O que me leva aos motivos pelos quais decidi fazer este vídeo. Em primeiro lugar, se vocês, que me estão a ouvir neste preciso momento, são daqueles que acreditam que a violência é uma forma legítima de lutar pelo ideal nacionalista, então vocês não são bem-vindos a este blog. Repito, se vocês acreditam que a violência é uma forma legítima de lutar pelo ideal nacionalista, então vocês não são bem-vindos a este blog. Eu não vos quero aqui no totalitarismo universalista e peço-vos encarecidamente que se vão embora e desapareçam de uma vez por todas. Eu não acredito que a violência resolva o que quer que seja. Pelo contrário, a minha convicção é de que a violência apenas prejudica o crescimento do movimento nacionalista. A única exceção aceitável para o uso da violência são as situações de autodefesa, em que somos obrigados a usar da violência para preservar a nossa integridade física. Já espancar pessoas apenas porque discordamos dos seus pontos de vista políticos é algo que ultrapassa largamente aquilo que eu entendo como admissível. É de uma falta de noção, de sentido de proporção e de inteligência que eu até tenho dificuldades em acreditar que há mesmo pessoas que escolhem esta via de sua livre vontade. Eu acredito que o emprego judicioso da violência é aquilo que nos separa dos animais. E mais importante, é aquilo que nos separa da prisão. Se toda a gente neste mundo pensasse como vocês, brutamontes desmiolados, a humanidade jamais teria abandonado as cavernas, resolvendo ainda hoje as questões mais triviais à lei da mocada. Por conseguinte, eu não quero associar-me ou ser associado a pessoas que apostem na violência como forma de resolver os seus problemas, muito menos a indivíduos que encaram a violência como um veículo privilegiado para a conquista do poder. Volto a pedir-vos, se vocês acreditam que a violência é uma forma legítima de lutar pelo ideal nacionalista, por favor, vão embora. Desapareçam. Eu não vos quero aqui. As nossas mundivisões são absolutamente incompatíveis. Levem a vossa idiosincrasia para outro lado. Voltando novamente à notícia inicial, o segundo motivo pelo qual decidi fazer este vídeo é que, por muito incrível que pareça, há pessoas no movimento nacionalista que insistem em arranjar desculpas para os skinheads que foram detidos e para outros delinquentes que, ao longo dos anos, têm arrastado o nome do nacionalismo para a lama. Foram vítima de uma armadilha, pá! O sistema persegue os nacionalistas. Os média nunca contam a história tal como ela é. E a traidora força de Portugal está a pactuar com esse sistema.
Sim, é verdade que o sistema persegue os nacionalistas. Mas não é verdade que todos os nacionalistas sejam vítimas inocentes, perseguidas e injustiçadas. Há efetivamente nacionalistas que cometem crimes e nós, nacionalistas moderados, temos o dever de nos distanciarmos deles. Reparem bem na quantidade de armas que foram apreendidas aos Hammerskins que, a propósito, foram detidos em 3 cidades: Lisboa, Braga e Albufeira. Facas, adagas, bastões, machetes, caçadeiras, pistolas. Vocês acham mesmo que todo este material foi colocado propositadamente pela Polícia Judiciária em casa dos detidos para os incriminar? É óbvio que não foi. Sobretudo quando já houve outros casos deste género envolvendo Hammerskins. A criminalidade em nome do nacionalismo não pode ser tolerada no movimento. É uma traição a todos nós, nacionalistas, e também a todos os portugueses. Então andamos constantemente a dizer às pessoas que os governos jabrilinos são corruptos e que usam o Estado para enriquecer às nossas custas. E depois enfiamos a cabeça na areia quando aparecem casos de delinquência nacionalista? Não contem comigo para isso. Essa tem sido uma estratégia claramente perdedora, para não dizer descaradamente hipócrita. Ou somos contra a criminalidade, ou não somos. Não existe criminalidade boa, ou criminalidade cometida pelos bons em circunstâncias más. Toda a criminalidade é má, independentemente dos seus autores. E nós, se queremos ser coerentes, temos de ser capazes de condenar todos aqueles que cometem crimes. Uma das críticas mais frequentes ao movimento nacionalista português é que está demasiado associado aos skinheads, à delinquência e à criminalidade. Estas críticas são evidentemente injustas, uma vez que a esmagadora maioria dos nacionalistas nem sequer se revê no nacionalsocialismo, quanto mais nos criminosos que usam o nacionalsocialismo como um instrumento e uma desculpa para canalizar as suas frustrações da pior forma possível. Todavia, do ponto de vista de um eleitor indeciso que abre o jornal ou liga à televisão e se depara recorrentemente com notícias sobre neonazis criminosos, o impacto repetido e continuado destes casos só pode fazê-lo afastar-se cada vez mais dos nossos ideais e objetivos políticos. As pessoas em geral não apoiam criminosos, muito menos votam neles. Por que é tão difícil a algumas pessoas enfiar isto nas suas cabeças? Porquê? Eu não entendo, muito sinceramente. É que isto para mim é tão evidente, tão absolutamente claro e transparente, que eu não consigo perceber como é que alguém pode pensar que andar a sovar pessoas na rua é o melhor caminho para alcançar o poder. É assim tão difícil perceber que os eleitores em geral querem estabilidade e moderação nos seus políticos e governantes? É assim tão complicado colocarem-se na pele das pessoas normais que só querem viver em paz e sossego e que ficam completamente arrepiadas quando ouvem falar em violência de cariz ideológico? Esperem lá, já sei. O objetivo dos nacionalsocialistas não é vencer o jogo democrático, porque a democracia é uma cabala sionista, não é? O objetivo dos nacionalsocialistas é tomar o poder pela via revolucionária, mesmo sem ter exército, nem meios, nem logística e, mais importante de tudo, sem ter gente disposta a isso. Sabem, eu não me importo nada, mas mesmo nada, com a sorte da maior parte das pessoas que escolhe desperdiçar as suas vidas a abraçar estratégias de atuação perfeitamente imbecis e contraproducentes. Há pessoas que são tão estúpidas que merecem ir parar à prisão. Não há desculpa para insistirmos repetidamente na violência e no ódio e para fazermos da delinquência a nossa forma de vida. Lamento, mas não há desculpa. As únicas pessoas de quem eu tenho alguma pena são aquelas que foram arrastadas para o mundo da delinquência quando ainda eram muito novas e vulneráveis e que, depois de terem sido agredidas por um grupo de negros ou de terem sentido na pele os benefícios da diversidade de alguma forma, se deixaram manipular por pessoas tóxicas que apenas se quiseram servir delas em benefício próprio. É por isso que, embora eu não tenha grande esperança de que me deem ouvidos, queria deixar aqui algumas palavras àqueles que, estando convencidos de que o mundo é controlado pelos judeus, paradigma que eu rejeito com veemência, conseguem ter a inteligência e a sensibilidade suficientes para perceber que não se combatem tanques de guerra com pedras de calçada, sob pena de se perecer debaixo das suas lagartas. Como nacionalista, eu não quero que os meus pares desperdicem a sua vida de uma forma inútil, destruindo o seu futuro sem nada acrescentar ao nosso combate. Pior do que isso, prejudicando-o gravemente. É este o terceiro e último motivo que me levou a fazer este vídeo. A esmagadora maioria dos meus leitores é demasiado inteligente para cair na armadilha nacionalista.
Mas sinto que é meu dever, como um nacionalista um pouco mais velho do que a média na internet, alertar os mais jovens para a necessidade imperiosa de evitarem o caminho da perdição, sob pena de não apenas prejudicarem a causa nacionalista, como acima de tudo destruírem as suas vidas. Portanto, prestem atenção, meus caros, que eu vou tornar isto tão simples quanto me é possível. Vocês acreditam que o grupo de pessoas mais poderosas do mundo são os judeus. O poder dos judeus é corporalizado no Zog, o governo de ocupação sionista. Vocês acreditam que o Zog controla os média, as universidades, a alta finança, os bancos centrais e os centros de decisão e poder político de todo o mundo. Eu não concordo, mas vamos admitir por um momento que vocês têm razão. Esta seta vermelha representa esse grande poder, o Zog. E dentro desta caixa está a sociedade em que vivemos, completamente controlada pelo Zog. Nessa sociedade vivem, em primeiro lugar, os autóctonos. Alguns dos autóctonos tendem a votar fielmente nos partidos do sistema e estão representados pelas bolinhas coloridas, na linha de baixo. Já os outros indígenas tendem a mudar de partido à medida das circunstâncias e das conveniências, ou a nem sequer votar de todo. São representados pelas bolinhas brancas. Para além dos autóctonos, temos os halógenos, representados por estas bolinhas vibrantes. Segundo vocês, foi o Zog que os deixou entrar. Finalmente, temos os nacional-socialistas, que representam apenas uma pequena fração dos indígenas. Vou usar este modelo extremamente simplificado para ilustrar o problema da violência no nacionalismo e porque é que a mesma é um erro crasso. Repito, é um erro crasso. A estratégia de atuação dos nacional-socialistas que recorrem à violência é atuar sobre as outras bolinhas do sistema, ao invés de atuarem sobre aquilo que realmente interessa, a seta que controla tudo a partir de cima. Por exemplo, no caso dos 20 skinheads que foram detidos, a violência foi exercida sobre os halógenos e sobre os nativos da CDU, com a grande seta vermelha que, segundo vocês, nacional-socialistas, é a grande responsável por tudo, a não ser afetada de todo. E o que é que, previsivelmente, aconteceu a seguir? Zog esmaga! Os nacionalistas acabaram por ser presos, sem que as suas ações tivessem produzido resultados consequentes para a causa nacionalista, apesar de terem piorado consideravelmente a situação de vida dos skinheads detidos. A estratégia de atuação dos nacionalistas violentos é completamente inútil, pelo simples motivo de que não adianta atacar aqueles que estão no interior da caixa. Repito, não adianta atacar aqueles que estão no interior da caixa. O que é preciso é agir sobre aqueles que estão fora da caixa. E isso, como não podia deixar de ser, é muito mais difícil. A dura realidade é que meia dúzia de gatos pingados não podem enfrentar sozinhos um sistema tão complexo e poderoso como o Zog, muito menos recorrendo à violência. Porque o Zog tem tudo. Tem o dinheiro, tem as forças de segurança, tem os média, tem a justiça, tem a classe política, tem as elites académicas, todos do seu lado. E é aqui que a forma de ver o mundo dos nacionalistas e dos nacionalistas diverge completamente. Os nacionalistas querem fazer tudo sozinhos, apesar de terem todos contra eles. Já os nacionalistas percebem que é preciso juntar muitas mais pessoas à nossa causa, para assim adquirirmos a massa crítica que nos permita fazer frente aos donos do sistema. Ora, a única forma de juntar essas pessoas é fazer precisamente aquilo que os nacionalistas mais se recusam a fazer, que é apostar na democracia para chegar ao coração do eleitorado. Sim, só convencendo as pessoas que vocês nacionalistas desprezam, o tal povinho burro e ignorante, a juntar-se a nós, é que teremos alguma hipótese de levar a empreitada nacionalista a bom porto. A democracia é a melhor aliada do nacionalismo e a história recente comprova-o. Quem não for capaz de perceber isto, só contribuirá para atrasar o movimento. Termino, deixando uma nota final àqueles que, não obstante tudo aquilo que eu disse neste vídeo, continuam a achar que a violência é uma forma legítima de lutar pelo ideal nacionalista. As prisões portuguesas têm cada vez mais halógenos, não só na população prisional, mas também nos efetivos da guarda prisional. E a tendência é para que os números piorem no futuro. Não é difícil antever, nestas circunstâncias, o que acontecerá a um neonazi branco que for parar à prisão. Mas como alguns de vocês são bastante limitados, eu vou ser absolutamente claro. Ou vai ser o saco de porrada de toda a gente, ou vai ser a boneca insuflável de toda a gente. Provavelmente até as duas coisas ao mesmo tempo. Eu, no vosso lugar, pensava nisto seriamente antes de andar a bater às pessoas que andam na rua. Olhem que quem avisa, amigo é. Saudações nacionalistas.